Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo à plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, compartilhe, curta, se inscreva no canal. E vamos falar sobre petróleo. Petróleo, o ouro negro da humanidade, tá? O petróleo que vem causando desde a descoberta dos seus subprodutos, né, por Rockefeller, né, no final do século XIX, princípio do século XX, e mais tarde associado com a indústria fordista, né, com a geração de carros, o subproduto do petróleo se transformou em gasolina. Antes o petróleo era usado como querosene para iluminar as cidades, tá? Depois, o subproduto gasolina vai ser casado com a indústria automobilística e vai gerar o combustível que faz rodar o motor, não é? E que gera toda a riqueza espalhada no mundo inteiro. Já em 1905, há um primeiro conflito em relação ao petróleo na Geórgia, na antiga União Soviética, em trabalhadores que eram explorados por fábricas, né? Eles vão ser presos e o líder do motim para libertar esses prisioneiros vai ser um homem mais tarde conhecido como Joseph Stalin, tá? Que vai ser o mandatário da União Soviética de 1926 a 1953. Tá? O petróleo vai ser responsável por mais de 200, aliás, mais de 50 golpes de Estado, golpes de Estado, guerras, atentados, não é? Sabotagens a governos democráticos. Não é? Começa por Reza Pahlavi no Irã. Né? Reza Pahlavi havia sido um ditador colocado porque o Irã havia escolhido Mossadegh para ser presidente. Mossadegh queria nacionalizar o petróleo e Reza Pahlavi dar um golpe patrocinado pelos Estados Unidos e instala a ditadura, né, durante dos anos de 1953 até 1979, com a revolução dos Ayatollah Khomeini. E aí a indústria do petróleo se movimenta. Por quê? Porque com a chegada de Ayatollah Khomeini no poder no Irã, os Estados Unidos patrocinam o Iraque de Saddam Hussein e começa a guerra Irã-Iraque, que vai até os anos 80. Saddam Hussein vai ser uma arma na mão dos norte-americanos. Quando ele não tem mais necessidade, a gente descobre que na guerra em 2003, na invasão do Iraque, sob o subterfúgio de arma de destruição em massa, vão eliminar Saddam Hussein e vão tirar o Iraque do páreo da briga pelo petróleo no mundo. Tá? Mas antes disso, vai haver outras questões relacionadas ao petróleo. Por exemplo, a União Soviética ela vai cair, em relação também ao petróleo. Por quê? Em 1945, já no governo Franklin Delano Roosevelt, em pleno final da Segunda Guerra Mundial, vai se instalar um acordo de vassalagem entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, da família Saúde, que já está no poder há mais de 300 anos, e que eles passam a ser serviçais dos Estados Unidos. São eles que fornecem um petróleo que desestabiliza o mundo. Quando os Estados Unidos querem baixar o preço do barril do petróleo, eles determinam que a Arábia Saudita coloque mais barril de petróleo no mercado para o preço cair. Tá? Então, quando eles querem desestabilizar governos, como o da Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, eles baixam o preço. Por quê? A Venezuela não tem uma indústria estabelecida. O produto básico da Venezuela, assim como do Chile é o cobre, da Venezuela é o petróleo. Então, eles baixando o preço do petróleo, o poder de ação do Estado diminui também, porque o poder de investimento cai, porque o preço do barril está baixo. Tá? Então eles sobem o preço do petróleo quando eles querem e eles baixam também. O que isso é importante também para o Brasil, tá? Para a Venezuela está sendo ruim. Está sendo ruim por quê? Porque a Venezuela, depois da Revolução de Hugo Chávez, quando o Hugo Chávez chega ao poder, no começo dos anos 90, através das eleições, o Chávez nacionaliza o petróleo venezuelano que não agrada os norte-americanos, porque a Venezuela tem o dobro do segundo maior produtor de petróleo do mundo. A Venezuela tem um dobro. E os Estados Unidos querem porque querem o poder do controle do petróleo. Os banqueiros do petróleo querem o controle do petróleo da Venezuela também. E a Venezuela não cede. Tá? Por isso que a Venezuela enfrenta embargos econômicos,
né? A Venezuela enfrenta bloqueios de verbas do país internacionalmente, a própria resistência da burguesia venezuelana, que é 70% da indústria venezuelana que existe na Venezuela, está na mão da burguesia, então a burguesia faz oposição ao governo e por isso que gera uma série de conflitos sociais na Venezuela e que as pessoas veem de uma forma diferente. Por quê? Porque as agências de notícias mostram como devem mostrar de acordo com a visão do patrão. Qual é a visão do patrão? Mostra que aquele governo não serve porque aquele governo está fazendo bem ao povo. E é o que Hugo Chávez fazia e o que Nicolás Maduro tenta fazer também. Lembrar que antes de Hugo Chávez houve o Caracaço, né, em 1989, porque o povo da Venezuela estava passando fome. Tá? Depois da chegada de Hugo Chávez, com o preço do barril do petróleo em alta, ele construiu vários programas de assistência social, inclusive saúde e educação para todos. Tá? E aí os Estados Unidos mandam a Arábia Saudita fabricar mais petróleo para baixar o preço e aí destabilizar os governos que dependem do petróleo. Tá? Não é só a Venezuela, a Rússia também depende do petróleo e outros países também dependem. Tá? No Brasil, o Brasil, com a descoberta do pré-sal em 2009, né, a gente viu os documentos de Snowden, né, no documentário Snowden, que o governo Obama já estava de olho aqui nas reservas de pré-sal. Nós temos aproximadamente descoberto um pouco mais de 30 bilhões de barris de petróleo. A Venezuela tem 320, né, 30 bilhões de barris de petróleo, mas que geraria autossuficiência ao Brasil. E os banqueiros do petróleo precisam desse petróleo. O porquê o Brasil não enfrenta conflito com os Estados Unidos como a Venezuela? Porque a Venezuela resiste em entregar sua riqueza mineral. O Brasil entrega de graça. Né? O Brasil não há resistência nenhuma. Entregamos a Embraer quase de graça e estamos entregando nossas reservas de petróleo quase que gratuitamente. Tá? E o preço dispara. Por quê? Hoje o Brasil já foi autossuficiente tanto na produção de petróleo como no refino. Né? Só que, ultimamente, para agradar os acionistas, que são minorias da Petrobras, os acionistas estrangeiros, estamos mandando o petróleo bruto lá para fora para refinar e vem com preço internacional. Por isso que houve uma disparada desde o golpe, né, que o preço do petróleo, da gasolina custava R$ 2,80 e hoje está quase R$ 5. Por quê? Porque o preço está sendo estipulado em dólar, né, no preço internacional, e não num preço que nós podíamos, através de uma política interna dentro do país, fazer. Tá? E aí permitir que não só a gasolina fosse mais barata, mas como o botijão de gás que hoje está 80, poder custar 40, 50, ou como o diesel também custar mais barato. É só não ser atrelado a indústria internacional, porque a capacidade das nossas refinarias está ociosa, porque nós não estamos produzindo aqui, estamos produzindo lá fora, estamos comprando lá de fora, por isso o preço mais caro. Tá? Para agradar o quê? Uma minoria de investidores internacionais que querem ganhar mais dinheiro. Não importa se o povo paga mais ou paga menos, mas acaba pagando. E não só isso, o petróleo também mais caro, ele influencia nos preços, não é? Porque tudo que é distribuído no país é distribuído através da rodagem de caminhões. Se o preço do combustível está mais caro, a inflação atinge o preço dos produtos. A carne custa mais caro, os alimentos cotidianos custam mais caro, a vestimenta custa mais caro, o comércio custa mais caro, e aí vai ficando escasso o poder de compra do trabalhador e a crise vai se generalizando cada dia que passa. Tá? Por quê? Porque além de ter retirado direitos, né, que empobreceu o poder aquisitivo da classe trabalhadora, ainda aumenta o preço dos produtos através da equiparação do preço do petróleo com o preço internacional, tá? Que leva a uma condição de estagnação do mercado econômico interno no país. Então, vários economistas já dizem, né, que o país não vai crescer, né, e que não há possibilidade de retomada de desenvolvimento industrial se não houver investimento do Estado. Né, que Paulo Guedes é contrário. Por quê? Porque ele quer fazer superávit primário para pagar juros de dívida pública para banqueiro, tá? Que se leva do orçamento R$ 1 trilhão por ano, não é? 1 trilhão, sendo que 400 bilhões para pagar juros da dívida e mais 600 para a amortização da dívida externa, que deveria ser auditada já pelo governo do PT e que não foi. Tá? E aí leva a classe trabalhadora ao empobrecimento em que se encontra. Tá? O nível de desemprego alto, né? o índice de empregabilidade informal muito alto, tá?
uma previdência enfraquecida porque não arrecada, por falta de desemprego, um comércio também que não vende e uma indústria que vai fechando. O ano passado fecharam-se 6 mil indústrias em São Paulo, justamente por falta de giro de economia. A maior fórmula, né, segundo alguns economistas progressistas de desenvolvimento do país, né, de crescimento econômico de um país, é dar dinheiro na mão do povo. Por quê? Porque é o povo que consome. Né? O povo consumindo, a indústria reaquece, né? Reaquece o comércio, reaquece a indústria, e se reaquece a indústria, o país começa a crescer. Mas esse que é o problema, conseguir convencer o neoliberalismo que a melhor forma de crescimento econômico é levar dinheiro na mão do mais pobre, porque o mais pobre consome. O mais rico não consome tudo que ganha, mas o mais pobre consome tudo que ganha e o mais pobre é a maioria. Nossa classe trabalhadora gira em torno de 80%. E se todas estiverem, né, com dinheiro na mão, a indústria e o comércio começam a girar e o país volta a crescer. Se não acontecer isso, o país continua estagnado, né, e com tentativas de propagandas do presidente da República, inclusive de repudiar o Congresso, que é um dos 3 poderes da República, e sem o Congresso Nacional e sem o Supremo Tribunal Federal, o país viraria uma ditadura. Ok? Essa é a minha participação e até a próxima.